Eu sempre tive um sonho na minha adolescência, na minha infância também, de ser cineasta. Eu sempre imaginei que um dia poderia ajudar o Brasil finalmente a ganhar o Oscar, sabe? E eu gostaria muito de produzir filmes. Eu nasci na periferia de São Paulo, na região do Capão Redondo. Então, essa história de cinema ficaria muito difícil para eu praticar. Tinha que estudar bastante, me dedicar muitas horas. E para quem vem de uma família humilde, muitas vezes a gente não tem muita opção. A opção é, preciso ajudar na receita da família. Eu preciso ajudar com pagar as contas na minha casa, na minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Então, eu percebi que a minha realidade estava muito distante para eu conseguir esse objetivo. Quando eu estava no colegial, eu sempre fui aquele aluno bem médio da sala, sabe? Que ninguém repara, tipo, nem aquele cara que é o bonitão, que todo mundo fala, nossa, mas também nem aquele nerd que, tipo, tirava notas incríveis. Eu sempre fui médio, medíocre mesmo. Entrava mudo, saía calado, gaguejava, tinha um monte de acne na cara, então morria de vergonha, e não me expressava bem, não era visto, tinha ali aqueles amigos mais próximos, mas não me dava bem com nada. Todo ano passava, né? Então todo ano passava. Bem, mas quando terminou, ali por volta dos 17 anos, eu precisava encontrar um emprego. E aí, a primeira oportunidade que surgiu para mim foi ser vendedor de porta em porta. Eu tinha que vender produtos da operadora telefônica, atualmente a Viva. Logo na privatização, que ela chegou aqui no Brasil, tinha que vender internet de banda larga. E nessa história toda, logo no primeiro dia, eu não conseguia nem me comunicar. Eu lembro de chegar nessa empresa, o dono de lá fazer meio que uma motivação em roda com os vendedores, tinha que fazer um ensaio, uma simulação, e já ir direto para a rua, batendo de porta em porta nos comércios de São Paulo para vender. E eu não tive coragem de fazer isso na primeira vez, porque eu era muito tímido, não conseguia nem dar bom dia, eu estava tremendo assim de medo, não vendi nada. Até que eu cheguei no meu segundo dia e consegui pelo menos me expressar um pouco, mas também não vendi nada. No meu terceiro dia eu lembro muito bem de chegar num comércio, era um comércio na região do Itaim, em São Paulo, e o dono de lá disse o seguinte, olha rapaz, eu estou até interessado no seu produto. Eu vi algumas propagandas aqui na TV, desse tal de Speed, eu estou querendo comprar. Quero fechar, mas eu não vou fechar com você. Porque você não sabe se comunicar, você não tem aparência, você não tem nem postura, você gagueja o tempo inteiro. Você não nasceu para ser vendedor. Esse tipo de profissão não serve para você. Você deveria procurar alguma outra coisa. Se eu fosse seu pai, eu recomendaria você fazer uma outra coisa. E imediatamente eu fui embora para minha casa, cheguei lá, minha mãe percebeu que eu estava bem para baixo e perguntou meu filho, como é que foi o trabalho? Aí eu falei, mãe, quer saber? Vou pedir as contas, vou desistir, não nasci para ser vendedor. Teve um dono lá que falou que eu não tenho aparência, que eu não tenho postura, que eu sou uma pessoa tímida e que eu não nasci para isso, ele está certo. E aí minha mãe falou, meu filho, quem é ele para dizer quem você vai ser na vida, para definir quem você vai ser na vida? Você está começando agora, seu primeiro emprego, então tenta mais uma vez, né? Amanhã é sábado, as pessoas estão mais dispostas. E aí por ela eu decidi. Era sábado então, entrei no primeiro comércio, não fiz nada de vendas. Olha, tá vendo? Realmente não nasci para isso. Eu nasci para isso. Fui no segundo, apresentei. E quando eu apresentei, no final, o dono falou, eu quero fechar, estou interessado, como é que eu faço? Aí eu falei, é sério? Você realmente está interessado? Você quer comprar isso? Ele falou, quero. Como é que eu faço? Bem, naquela hora me deu um alívio, me deu uma sensação de empoderamento, de coragem. Eu falei, olha, tem que assinar aqui, deixa eu preencher. E aí ele preencheu e ele comprou. Naquele momento que ele comprou, eu voltei para casa, eu lembro de celebrar, de festejar, eu lembro de pular. É uma sensação assim extraordinária quando você conquista algo que você acha que é inalcançável, que você não é.
a primeira venda, que você não é capaz. Na sequência, eu comecei a vender muito bem. No outro dia eu vendi bem, na segunda-feira vendi bem, na terça-feira vendi bem, quarta vendi bem, quinta vendi bem, na sexta vendi muito bem. Para quem não vendia nada, eu falei, meu Deus, eu acho que eu nasci é para isso mesmo. Parece que aquele cara que falou que eu não nasci me deu tanta força que eu sou muito grato a ele, porque se não fosse ele eu não estaria aqui, tenho certeza disso. E aí, na semana seguinte eu me destaquei, eu me tornei supervisor na empresa com apenas 17 anos de idade. E fiquei lá por 2 anos vendendo esses produtos, me tornei um líder de uma equipe de vendas de rua e depois de uma equipe de vendas de telemarketing. Eu lembro como se fosse hoje. A empresa que eu trabalhava, quando você é muito jovem e você vem com muitas ideias inovadoras de propor mudança, aquelas pessoas que estão há mais tempo você incomoda. Eu incomodei muita gente. E eu sentia que as pessoas não torciam por mim. E sinceramente, eu montei meu negócio não pensando em mim. Montei meu negócio pensando exatamente na empresa que eu trabalhava. Eu queria ser um parceiro deles e eu achava que eu ia contribuir muito mais sendo um parceiro do que sendo um colaborador. E foi isso que eu fiz. Montei, comecei como um representante, aluguei um escritório minúsculo, assim, tipo do tamanho de um banheiro, sabe? Bem pequenininho mesmo. E comecei a vender. Comecei a vender os mesmos produtos, só que como representante. E me destaquei, vendi muito bem. Eu era o maior vendedor, mesmo não sendo colaborador da empresa. Depois, com o passar do tempo, chegou uma tecnologia no Brasil, que é a tecnologia de voz sobre IP, VoIP. Telefonia pela internet. Estava começando. E eu vi ali uma grande oportunidade de começar a comercializar esse tipo de tecnologia, porque ela permitia baratear os custos das ligações interurbanas, internacionais, para celular. E eu comecei a vender de uma empresa, representando uma empresa. Até que eu percebi que as pessoas amavam o meu atendimento, me elogiavam. E eu pensei, por que eu não posso ter minha própria marca? As pessoas, na verdade, estão conectadas comigo e não com a empresa. E eu percebi isso. E aí comecei a estudar como era possível montar, né, essa plataforma, essa solução tecnológica para ter minha própria marca. E fiz isso. E na sequência, então, construí a própria marca e eu tinha vendido os produtos para um mercado lá em São Paulo, uma região muito conhecida, que é a 25 de Março. A região da 25 de Março é uma região onde tem muitos representantes lá. Muitas empresas que representam empresas de fora, que importam produtos. Então é uma região que faz muita ligação internacional, ligação interurbana. E então ali as pessoas gastavam muito com ligações assim. E todo mundo se conheciam. E como eu prestava um atendimento encantador, as pessoas me indicavam, me indicavam, me indicavam, me indicavam. E eu dominei a região inteira. Todos os principais representantes, distribuidores daquela região usavam exatamente a minha empresa. E tudo isso por meio da indicação. Depois que a gente montou a nossa marca, a gente começou a atrair bastante cliente. E aí eu comecei a contratar colaborador. O negócio começou a ficar mais encorpado, eu não era mais sozinho, né? Já tinha 2, 3 colaboradores. Na verdade, tinham 3 colaboradores. Uma pessoa que instalava, uma pessoa que era um telemarketing e uma pessoa que me ajudava no administrativo. E essa pessoa que trabalha no telemarketing, trabalhou antes numa grande empresa. Uma grande empresa do setor de decoração, a maior aqui que está no Brasil, já era uma empresa internacional. Então, eu fui apresentar os nossos serviços de telefonia de voz sobre IP, né, de VoIP, para reduzir custos, ou seja, todas as ligações interurbanas e internacionais sairiam pela minha empresa. Só que eu tinha que competir com as gigantes. Com as gigantes. Bem, vou contar os nomes, né? A Vivo, a Embratel, hoje Claro e antigamente Telefônica. E a GVT também na época. Então eram as maiores de todas. E eu lembro que eu estava ali com uma empresa de 3 colaboradores e tinha que concorrer com esses gigantes. E foi praticamente como se fosse um processo seletivo de reuniões com a diretoria. Bem, e depois
de passar por várias e várias reuniões, eu lembro da última, o dono de lá, um dos diretores, na verdade, o diretor perguntar assim, por que eu devo escolher Encanto? E aí eu virei para ele e falei o seguinte, eu tenho certeza absoluta que na Vivo, na operadora, na Vivo ou na Embratel, na GVT, você vai ser mais um. E na Encanto você vai ser o cliente. E quando você é o cliente, você tem exatamente um atendimento exclusivo, tudo é personalizado, tudo é feito para você. E eu te pergunto, você gostaria de ter uma empresa do lado de cá, com brilho nos olhos, te atendendo como o cliente ou como mais um? E foi exatamente isso que eu fiz para convencê-los. E essa empresa ficou como cliente aproximadamente uns 8 anos. E foi essa empresa que ergueu a nossa empresa. Que levantou. E aí, como a receita era grande, o faturamento cresceu muito da empresa, rapidamente então comecei a contratar mais pessoas, mais colaboradores, mais técnicos, mais vendedores. O movimento Bora Encantar nasceu muitos anos depois. Depois de conquistar esse grande cliente, a Encanto, então, ela se fortaleceu. Se fortaleceu também não só como uma empresa que vendia essa tecnologia voz sobre IP, mas também como uma empresa que desenvolvia soluções de atendimento. Então a gente começou a desenvolver softwares de atendimento para melhorar essa comunicação tecnológica, ajudando as empresas com métricas do atendimento. Então, essa expertise de atendimento, ela vem desde do meu atendimento como vendedor de porta em porta até a parte tecnológica. Porém, chegou uma época, em 2016, que o Brasil estava bem complicado, sabe? E não foi diferente com a gente. A gente sempre teve um bom atendimento. Os clientes elogiavam o nosso atendimento. Falavam, nossa, o atendimento de vocês é muito bom. Eu levei essa essência também do bom atendimento meu para a minha equipe. Mas eu percebi que esse bom atendimento não era o suficiente para manter o cliente perante uma crise. Eu tive que prender isso com a perda de clientes. Perdi cliente um atrás do outro em 2016, por concorrente. E perdi grandes clientes, inclusive esse. E perdi outro também, outro grandão que veio depois. Então esses grandes clientes saíram da minha carteira pela crise, porque eles procuraram empresas, enfim, que tivessem custo mais acessível, encontrou outras empresas e saiu. Isso teve um impacto financeiro muito grande. Só que é o jogo. E eu tinha que escolher entre demitir colaboradores, porque tudo que era possível reduzir custo a gente já estava fazendo, ou manter Encanto. Eu tinha que demitir, e eu procrastinei isso. Procrastinei demais, porque sempre fui aquele líder muito conectado com as pessoas sempre tinham uma relação muito forte comigo. E eu sempre amei os colaboradores que trabalharam na Encanto e trabalham na Encanto. Então eu evitava isso, sabe? Para mim isso era fracasso. Mas fracasso seria falir a Encanto, né? Mas fracasso maior seria falir. E eu tive que duramente ver isso quando ficou insustentável. Eu comecei a me endividar pessoalmente. E eu lembro que da pessoa que cuidava do financeiro, né, o consultor, virar para mim e falar, Robson, cara, ou você que demite ou acabou. Não tem mais o que fazer. Você não sustenta mais, você está endividado, a empresa está endividada, não tem o que fazer. Bem, eu reunia os líderes da empresa, a Encanto tinha 40 colaboradores na época. Eu reuni os líderes da empresa e disse, não tem mais o que fazer, nós temos que infelizmente demitir colaboradores. Então, é a pior sensação que pode ter, você ter que ficar escolhendo pessoas para sair da sua empresa, sabe? E não porque as pessoas são incompetentes, mas porque você não pode pagar. E foi muito duro fazer tudo isso, muito duro. Mas a gente chegou na quantidade de redução que a gente precisava com 10 pessoas sendo desligadas. E aí o mais difícil foi no dia 31 de janeiro ter que anunciar para essas 10 pessoas. E aí eu vivenciei o meu pior dia profissional, o símbolo do meu fracasso, com certeza. Esse dia para mim é inesquecível. Eu não durmo, eu chego lá na empresa, a Encanto ficava em 3 andares num prédio comercial em São Paulo. Eu não tenho coragem de entrar no prédio.
meu telefone toca, e aí uma das líderes fala: Robson, você precisa vir, as pessoas já estão te esperando na sala, já colocamos os colaboradores na sala e os outros colaboradores já estão em outra sala. Você precisa vir logo, porque vai ficar insustentável. Então eu fui. E aí quando eu cheguei no 7º andar, eu entrei, e aí na hora que eu entro, eu lembro da cena, lembro dos rostos das pessoas. Eles estavam todos assim, eu sento de frente para todos eles, todos sentados, eu sento também, respiro e falo para eles: nós fizemos de tudo. Vocês trabalharam bem, eu também, todos nós tentamos mudar isso. Mas não tem mais o que fazer, está insustentável. Infelizmente hoje eu estou desligando todos vocês por redução de custo. E aí foi horrível. Né? Eles saíram, alguns me cumprimentaram, outros saíram correndo, assim, bravos, chorando. Depois que eles saíram, eu tinha que ir na outra sala para avisar para os 30 que os colegas tinham sido desligados. E aí fui até lá, avisei todos eles. Depois que aconteceu essa tragédia, assim, na sequência eu fui para minha casa, fiquei uma semana sem coragem de trabalhar. Depois a própria equipe me incentivando a voltar, eu volto e digo para eles: nós temos que recomeçar Encanto do zero. E recomeçar significa inclusive sair da onde a gente estava, porque não tinha que ter nada de memória daquele lugar. Então a gente mudou de endereço, um endereço onde ficasse todo mundo junto e misturado, e não em 3 andares separados, não tivesse sala, uma cultura mais horizontal, mas principalmente que nós podemos reconstruir a cultura da empresa do zero, com a participação, com a coparticipação deles, de todos os colaboradores. E foi isso que a gente fez, começar uma nova era. E junto com isso eu comecei a estudar demais. Falei, a gente errou. E se a gente errou, eu tenho que assumir a responsabilidade, não pode repetir de novo. E para não repetir, eu tenho que entender quem são as empresas que mais têm clientes fiéis no mundo. Empresas que não perdem clientes. Quem são as marcas mais valiosas? Na época, até hoje, né? Disney, Apple, Starbucks, eram empresas que se destacavam, Zappos, empresas que se destacavam. E nesses estudos eu comecei a ver o que eles tinham em comum, que era um relacionamento com os clientes de uma forma extraordinária, e isso mantinha eles. Mantinha os clientes fiéis. E a marca crescia, porque tinha muita indicação, e o cliente comprava de novo, e os investidores adoravam esse cenário. E por isso que a marca era valiosa. E por detrás tudo tinha sempre a palavra encantamento. E quando eu escolhi esse nome Encanto, não era porque... Era porque a gente dava um atendimento diferenciado, e Encantamento estava começando a falar sobre isso, mas bem sutilmente. Eu falei, essa é a palavra, encanto, representa o que a gente é. Só que a gente vivia tendo sarrinho, piadinha com essa palavra. Mas depois mudou, porque realmente foi uma palavra que todo mundo comenta hoje sobre cliente. E eu falei, nossa, tem tudo a ver, a marca chama Encanto. Todas essas empresas, a literatura, os treinamentos, tudo fala de encantamento, e nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que encantar. Só que encantar não é bom atendimento. Encantar é se relacionar gerando valor, surpreendendo o cliente. E quando eu entendi isso, o nosso jogo mudou. Quando o jogo muda, a gente muda a metodologia de atender os nossos clientes, de se relacionar com os nossos clientes, e nós começamos a recuperar clientes. Resgatar clientes que foram embora e também manter os clientes que estavam e receber indicações, e muda a Encanto de patamar. A Encanto se torna de novo uma empresa mais forte, mais preparada, e a gente consegue fazer esse resgate na empresa. E o que é legal é que o resgate dessa empresa combina junto com os próprios clientes nossos, dizendo: vocês têm algo diferente. O que vocês fazem? Por que as pessoas são felizes trabalhando aí? Por que vocês se relacionam assim com a gente? Eu quero conhecer vocês. E os nossos clientes começaram a visitar a nossa sede. E aí quando eles entravam naquele lugar, que a gente chamava de Casa do Encantamento, um lugar mágico, foi pensado com todos os detalhes para levar uma experiência de trabalho incrível, as pessoas saíam de lá impactadas. Os clientes saíam de lá assim, eles sentiam a energia da nossa equipe. Não era a beleza do lugar, mas era a energia das pessoas que faziam a diferença. E via que todo mundo trabalhava feliz, todo mundo, uma empresa sem fofoca. Uma empresa unida, uma empresa onde todo mundo se abraçava, fazia parte do nosso procedimento
sabe? Do nosso ritual, todo dia de manhã, todo mundo cumprimentar, se abraçando, todos os colaboradores sem exceção. Então essa energia que contagiava todo mundo, o meu cliente queria ter também. Como é que eu faço, Robson, para ter isso? Ela se contagiava nessa energia boa e ela desejava. E sabe o que eles começaram a fazer? Eu posso trazer minha equipe aqui para ver isso? Eu falei, pode. E eles começavam a levar as equipes deles lá. As equipes para conhecer esse ambiente. E ele saía desejando demais ter isso. Ele me perguntava, Robson, como é que eu faço? Como é que eu faço para ter isso? Como é que eu faço para ter um relacionamento assim com os meus clientes, um relacionamento assim com os meus colaboradores? E foi aí que eu entendi que a gente precisava ensinar. A gente precisava levar isso para o mundo. Aí nasceu o movimento Bora Encantar. Aí a gente começou a ensinar, criamos uma metodologia, entendemos o que nós fizemos, replicamos isso em outros clientes, deu certo. Os clientes começaram a ter esses resultados também nas suas empresas, colaboradores mais felizes, clientes mais felizes, tendo resultado. E aí a gente tinha a combinação perfeita. Tecnologia e humanização. Ou seja, tecnologia e educação. É exatamente o que necessita as empresas para terem progressos. E hoje a gente tem um negócio assim, uma Encanto tecnológica, onde a gente tem softwares de CRM, softwares de pesquisa e satisfação, software de atendimento para telefonia, mas também a gente tem educação, a gente treina e capacita diversas equipes em todos os países. Já foram mais de 700. De norte a sul. E todos os segmentos possíveis que você possa imaginar, nós já capacitamos no Bora Encantar. Depois que a gente começou a ensinar e levar essa metodologia do encantamento para diversas empresas, eu percebi algo que fazia e faz até hoje o meu olho brilhar, e também os olhos dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. É quando a gente serve com amor. Eu entendi que o propósito meu e do Bora Encantar é realmente ensinar as pessoas a servirem com amor cada cliente, cada colaborador. A gente mudar o relacionamento no Brasil com o cliente e com os colaboradores. Acabar com essa infelicidade no trabalho que existe em 90% dos brasileiros, desde colaborador e donos. E tudo isso a gente acredita ser totalmente possível ser mudado quando a gente implementa esse tipo de trabalho. Servir com amor cada cliente. Imagina só, nós temos um sonho. O nosso sonho realmente é acabar com a infelicidade. E a gente acredita que o meio de se relacionar com pessoas, maior quantidade no mundo, é através do relacionamento com os clientes. Muitas vezes a gente se relaciona com mais de 100 clientes em um dia. Tem empresas, tem pessoas. Às vezes você se relaciona com tantos clientes, com tantas pessoas no mês, que na sua vida pessoal você se relaciona talvez com 30, 50 no máximo. Então onde você pode mais impactar? É exatamente no profissional. Então o meu sonho é que cada relacionamento com o cliente e com o colaborador possa ser baseado em geração de valor, onde um realmente quer ajudar o outro. E através dessa troca eu melhoro a vida do outro e o outro melhora a minha vida, entende? Então eu passo a me relacionar melhor, me comunicar melhor e passo então a ter muito mais felicidade no trabalho. É isso que eu acredito. E essa felicidade no trabalho vai ser levada para dentro de casa. Então, o meu sonho realmente é transformar a vida de diversos brasileiros e brasileiras através do encantamento.